O Vozes dos Biomas está no ar. Confira a entrevista de hoje e vem com a gente! O nosso bate-papo de hoje é sobre o Pantanal, nas 148ª e 149ª entrevistas do programa Vozes dos Biomas. E temos como convidados Solange Kimie Ikeda Castrilon e Ângelo Lima. Os gestores e pesquisadores falarão neste episódio sobre o projeto Restaura Pantanal, realizado na Estação Ecológica de Taimã e em áreas de nascentes do bioma. A iniciativa é financiada pelo Fundo Global para o Meio Ambiente, no âmbito do projeto Estratégias de Conservação, Restauração e Manejo para a Biodiversidade da Caatinga, Pampa e Pantanal, sob coordenação do Ministério do Meio Ambiente. E tem também como meta a construção de um pacto pela restauração do bioma. Solange é mestre em Ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, e doutora pela Universidade Federal de São Carlos, em Ciências e enfoque em Ecologia e Recursos Naturais. A ecóloga é orientadora do mestrado em Ciências Ambientais e no mestrado profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos da Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT. Também é colaboradora do Instituto de Pesquisa e Educação Ambiental Gaia, do qual é fundadora. Integra o grupo de pesquisa Conceitos Ecológicos e Étnico-Ecológicos aplicados à conservação da água e da biodiversidade do Pantanal. Ângelo Lima é biólogo, mestre em Ciências de Planejamento Energético, área de concentração em Planejamento Ambiental pela COP UFRJ e doutor em Geografia em Análise Ambiental e Dinâmica Territorial pela Unicamp. Em sua trajetória profissional, Lima trabalhou no Comitê para a Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e no programa Água para a Vida do WWF Brasil, durante 12 anos, e é atualmente secretário executivo do Observatório da Governança das Águas. Obrigada pela participação no programa Vozes dos Biomas. E hoje a gente vai falar sobre um projeto interessante, né, que é o projeto Restaura Pantanal. E eu gostaria de saber de vocês, primeiramente, explicar de que região nós estamos falando, né, que esse projeto está atuando, e qual a situação que se encontrava antes e qual é a situação atual. O Pantanal é uma das maiores áreas úmidas, né, do planeta, né, ele está inserido na bacia do Rio Paraguai, né, e fica aqui no Brasil, né, no Mato Grosso do Sul, na parte brasileira, e também na Bolívia e no Paraguai, né, considerando os países aqui do entorno. E o Pantanal, então, como essa imensa área úmida no Brasil, é uma região muito importante, que tem uma biodiversidade que é a soma, né, de tudo que está no seu entorno também, porque o Pantanal ele tem ao norte nós temos a Amazônia, de um lado o Cerrado, do outro o Chaco, e na parte inferior tem uma conexão com a Mata Atlântica. Então ele fica, né, essa imensa área úmida fica nesse centro, e tem essa biodiversidade que vem de todos esses biomas que estão no entorno. Então, de fato, é uma área única no mundo que precisa ser conservada. Então, nós estamos trabalhando num projeto que leva em consideração a importância de se conservar a biodiversidade, mas também essa biodiversidade está relacionada com essas águas, né, que compõem essa imensa área úmida. Na verdade, complementando o que Solange sobre a importância do Pantanal, a gente pode dar números, né, em relação a essa questão de ter a influência direta de 3 biomas, Cerrado, Amazônia e a Mata Atlântica. Tem no Pantanal 132 espécies de mamíferos, 85 espécies de répteis, 463 espécies de aves,
35 espécies de anfíbios e 263 espécies de peixes. Além disso, é importante dizer que o Pantanal, né, tem uma população que depende diretamente do funcionamento do Pantanal. São 3 milhões de habitantes que dependem dessas águas, né, do funcionamento do Pantanal. E a importância de projetos como esse, que o Pantanal, na área do Mato Grosso, né, o Mato Grosso, na realidade, como um todo, o estado como um todo, ele perdeu cerca de 50% da superfície de água em 30 anos. E o Mato Grosso do Sul, onde também está o Pantanal, perdeu 57% da superfície de água. Cáceres, que é um dos municípios do Mato Grosso, perdeu 68% da superfície de água. Isso significa o quê? Que exatamente está colocando em risco o funcionamento do Pantanal, porque perder superfície de água significa que está armazenando menos água, exatamente para esses momentos de funcionamento, inclusive do pulso de inundação do Pantanal. E, ao mesmo tempo, por serviços ambientais que as águas prestam para todos nós, para todos os usos, né? Para o uso na pecuária, para o uso na irrigação, para o uso das comunidades tradicionais, quilombolas, dos pescadores. Portanto, projetos como esse, que buscam a restauração, passando por uma ação positiva, né, afirmativa, de restaurar o Pantanal, é em função dessa necessidade, quer dizer, um desmatamento que ocorre pela forma, muitas vezes, das formas de produção, e não pela produção em si, mas pela forma como se produz, acaba ocasionando esse desmatamento. E, dessa forma, você tem problemas, inclusive de abastecimento de água. O centro-oeste, onde está o Pantanal, é a segunda região do Brasil que tem maior quantidade de água. 16% da água do Brasil está no centro-oeste. E quando se vê esses números, 68% de perda de superfície de água, a gente não imagina qual é a consequência disso, mas já tem consequência, né? E a consequência é, por exemplo, que ano passado, Tangará da Serra, um dos municípios que chove 1.200 milímetros por ano, é muita chuva, a sua população teve que correr atrás de caminhão-pipa para abastecer o município. Então, esses projetos que buscam uma ação afirmativa, né, buscando, inclusive, dialogar com todos os segmentos, com todos os setores, para que vejam a importância, é claro, de restaurar e, ao mesmo tempo, a gente, quem sabe, construir um pacto, né, para que a gente possa não só restaurar, mas até mesmo não precisar mais ter desmatamento na região. E quanto à escolha, né, do local, porque vocês escolheram a Estação Ecológica Taimã e tem muitas nascentes, né, dentro dessa bacia hidrográfica. Nós, muito por estar mesmo na região, né? Nós estamos, bom, no meu caso, né, estou aqui em Cáceres, no município de Cáceres, em Mato Grosso, bem no Pantanal, onde nós temos essa estação ecológica, que é a Estação Ecológica de Taimã, bem próximo, 100 quilômetros aqui do município, rio abaixo. E é uma estação que é extremamente importante para compreender o Pantanal, né? A gente já desenvolve pesquisas nessa região, pesquisas ecológicas de longa duração, né, compreendendo a biodiversidade, essa relação do pulso de inundação com toda a biodiversidade, né, como que
o pulso de inundação influencia toda essa biodiversidade local. Então, tem a ver com a importância desse espaço, com a importância do que é uma unidade de conservação aqui para as áreas úmidas, não só para manter as águas, mas também para todos os grupos sociais, né, que fazem parte aqui do Pantanal. E aí, nesse sentido, ter escolhido essa área tem a ver também, né, com o edital que estava aberto para a unidade de conservação, mas também de uma possibilidade que nós encontramos de divulgar um chamamento de atenção para isso que o Ângelo acabou de colocar, né? Como o Pantanal ele está inserido nessa bacia, nós sabemos que toda essa área úmida depende das águas que também vêm de fora, que vêm do Planalto, que depende dessas nascentes, que elas continuem existindo, depende de água que vem com boa qualidade, né, para abastecer a área úmida. E nos últimos tempos nós temos enfrentado, né, conjuntamente todos os impactos que acontecem na parte alta, ligada à forma de produção, e junto a isso, as mudanças climáticas, que têm uma relação direta com outros biomas, como, por exemplo, a Amazônia, que faz com que, nesse momento, aqui no Pantanal, a gente enfrente conjuntamente, né, tantas comunidades humanas, como toda a biodiversidade e a própria área úmida. Nós hoje enfrentamos um problema de crise hídrica no Pantanal, quando quando o mundo inteiro conseguiu, infelizmente, olhar mais atentamente para o Pantanal, que foram nesses incêndios que aconteceram em 2020, nós conseguimos enxergar essa totalidade de impactos que nós estamos enfrentando, que vem da forma do mau uso, né, da parte alta do Planalto, da falta de água por perda dessas nascentes, a falta de água porque tem precipitado menos e, ao mesmo tempo, os incêndios acontecendo aqui na parte úmida. O que nós percebemos no momento é que nós tínhamos uma grande chance, ainda temos, né, infelizmente, de perder, né, esse imenso patrimônio que nós temos aqui. Então, é muito nesse sentido escolher essa área, mas sempre levando em consideração que os povos que estão nos territórios, eles precisam, de fato, né, se envolver para esse processo de conservar, de restaurar e de ser ouvido também. É muito importante dizer que o Pantanal ele é formado pelo Planalto e pela planície. É muito importante isso. Quer dizer, muitas vezes, há uma certa compreensão equivocada de que o Pantanal é só a planície. O Pantanal é o Planalto e a planície, porque não há como desvincular essa interdependência que existe entre Planalto e planície no Pantanal. Por isso que, por exemplo, quando a gente fala de municípios e fala da bacia do Paraguai, onde está o Pantanal, né, e municípios que estão na parte alta, como Tangará da Serra, Mirassol do Oeste, Reserva do Cabaçal, né, são importantíssimos. Porque, veja, muito se fala, e é claro que é super importante nos rios, e essa comunicação do Pantanal com as bacias amazônicas, especialmente, quando se fala, e aí nesse caso, quando se fala dos rios, os rios aéreos, né? Há uma importância muito grande de encontrar no Pantanal também uma umidade, para que esses rios aéreos possam, inclusive, continuar se deslocando e chegar na região sudeste, na região sul, que eles também são responsáveis pelas chuvas. Quer dizer, se encontra um Pantanal seco, né, essa umidade também diminui, né, esses rios aéreos também diminuem. Então, é fundamental a importância do Pantanal, inclusive nesse ciclo da água que vem desde a Amazônia, desde a bacia amazônica, para, inclusive, claro, chega no Pantanal, chega na bacia do Paraguai, chega no Mato Grosso do Sul, mas também para chegar na região sudeste e na região sul.
E para falar especificamente do Pantanal, o Pantanal em si perdeu. Quer dizer, a gente falou do Mato Grosso do Sul, de Cáceres, mas o Pantanal perdeu 30% da superfície de água. O Pantanal. Né? Então, então, a vida no Pantanal e todas as formas de vida, né? Não é só a vida das espécies dos outros animais, as nossas vidas, as vidas nossa, humana, também dependem dessas águas. Quer dizer, ali nós temos diversas atividades, né, de comunidades, turismo, pescadores, etc., quilombolas, que dependem dessas águas, e é fundamental projetos como esse, que para, inclusive, servir como incentivo e criar sinergias da necessidade da gente ampliar a restauração no Pantanal. Bom, agora a gente vai entrar no projeto, né? Gostaria que vocês explicassem o que é o projeto, quem participa, né? E em qual fase ele se encontra hoje, né? E quais são as próximas etapas também. Ele é chamado Projeto Restaura Pantanal, né? De uma experiência, nós temos uma experiência, assim, sem querer saber demais, mas um pouco do que a gente vivenciou aqui, né, até agora. Então, nós já estamos no Pantanal e nós tivemos comunidades locais sempre nos chamando para questões de nascentes que estão secando, matas que estão sendo perdidas, e há mais de 10 anos nós temos desenvolvido pesquisas com as espécies nativas da região, de como que dialoga a restauração de forma participativa mesmo, né, com produtores, pequenos produtores, com comunidades tradicionais. E houve um edital que foi aberto a partir do GEF, né, e a partir do FUNBIL, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, que era exatamente para a restauração em unidade de conservação no Pantanal, e nós submetemos esse projeto a partir dessa experiência, uma soma de experiência que nós ousamos, né, dizer, com toda a dificuldade que temos ainda da pesquisa sobre como restaurar no Pantanal, nós pensamos que teríamos condições de iniciar esse diálogo de forma mais abrangente, né, com outras entidades. E aí nós construímos esse projeto que é chamado Restauração da Biodiversidade, Conservação das Águas e Prevenção dos Incêndios das Áreas Úmidas do Pantanal. Foco na Estação Ecológica de Itaiamã e nas nascentes. Né? O edital era para nascente, para unidade de conservação e entorno. O que nós decidimos fazer? Não, nós vamos colocar, mesmo que seja distante fisicamente, vamos colocar áreas de nascentes, para exatamente compreender essa relação de que as águas que se somam nas áreas úmidas dependem de tudo que está no entorno, né? No que nós chamamos de Planalto. E aí nós começamos a executar um projeto que é trabalhar na área úmida, ou seja, uma área que você tem que conhecer as plantas. No caso, nós estamos trabalhando com restauração da vegetação arbórea, então nós temos que conhecer a planta, a relação ecológica, né, de toda aquela comunidade de espécies que estão ali. Temos que ter experiência de como plantar, mas também de quais plantas, como que elas, depois de plantadas, vão submetidas a um pulso de inundação, que é esse momento agora, né? Fevereiro, essas plantas estão submersas nas águas do Pantanal. Né? Em outro bioma, por exemplo, Cerrado, Caatinga ou Mata Atlântica, você vai plantar no início da chuva, e aí você vai esperar esse processo sem elas serem submetidas à inundação. Aqui no Pantanal, elas estão, nesse momento, submetidas. Então, um pouco dessa experiência de como plantar numa área úmida, né, que nesse momento faz parte de pesquisa também, para a gente saber o que de uma parte das espécies que a gente ainda não conhece, como elas sobreviverão, né? Ao mesmo tempo, fomos também fazer um trabalho lá nas nascentes, porque essa já é uma experiência mais ampliada, um pouco mais ampliada, porque nós estamos contando com os grupos sociais
que já, né, trabalhavam, como a gente já trabalhou também, nessas áreas de nascentes para tentar fazer o trabalho de restauração das nascentes também. Então, o projeto ele envolve todo esse trabalho de produzir muda, de aprender como que germina as espécies do Pantanal, as espécies das nascentes, mas, ao mesmo tempo, isso é feito de forma participativa. Então, nós temos sede de comunidades tradicionais envolvidas, colônia dos pescadores, ribeirinhos, aqui nós temos o Sindicato dos Trabalhadores Rurais envolvido, e no nível mais local, né? Mas, ao mesmo tempo que tem o envolvimento do nível local, nós também fazemos todo esse diálogo. Hoje, o Ângelo não colocou aqui, mas também ele é o secretário executivo aí do Observatório das Águas, né? Então, tem uma rede nacional envolvida que acaba dialogando, porque ele faz parte do projeto, ou o próprio Ministério do Meio Ambiente, mesmo num período que com mais dificuldades, né, de trabalho no sentido da restauração, esse edital ele trouxe essa perspectiva de que nós, no Brasil, em todos os biomas, nesse momento, nós precisamos restaurar. E nós precisamos restaurar não só os grupos acadêmicos, porque não adianta pesquisadores fazerem restauração ou a gente retirar, né, os métodos da restauração da nossa própria cabeça se a gente não tiver com a sociedade local envolvida. Então, a gente tenta fazer tudo isso, né? E um dos objetivos, então, que o Ângelo Lima coordena é o Pacto pela Restauração do Pantanal. Então, depois de todo esse processo prático de produção de mudas, de plantio, de aprendizado de como que se restaura a área úmida e as nascentes, existe também uma proposta, né, que é um dos objetivos, que a gente faça um pacto pela restauração do Pantanal. É muito importante, até só para reforçar, inclusive, o aspecto das mudanças climáticas, né? Quer dizer, ao que parece, o Pantanal já está vivendo momentos, né? Não é aquela coisa de o futuro é o futuro, não, é o presente. Há uma previsão, inclusive, em alguns estudos, de provocar um aquecimento de 5 graus a 7 graus. Quer dizer, a falta de chuvas, né, pode provocar um aquecimento de 5 graus, de 5 a 7 graus Celsius no Pantanal. Quer dizer, um aumento de calor aí, se você tem esse combinado com isso, né, a falta de chuvas, quer dizer, então, combinado a isso, o manejo inadequado do uso do solo, né, seja na área urbana, seja na área rural do Pantanal, você com certeza trará ainda maiores consequências. Por isso que, ao obter esse recurso, né, entrar o Instituto Gaia, né, junto com essas várias organizações que estão no projeto Restaura Pantanal, ao pensar no edital e formular um projeto, e um projeto que, né, ele tem uma escala aí de 24 hectares de restauração, é uma escala muito pequena, né, mas é o que o recurso do edital proporciona. Mas como que a gente pode pensar, então, para dar aumentar e ampliar essa escala? Quer dizer, e aí foi essa visão que a gente teve, essa ideia de, dentro do projeto, pensar num pacto pela restauração do Pantanal. Nós já temos na Mata Atlântica um pacto pela restauração da Mata Atlântica. No próprio Pantanal, na parte alta do Pantanal, a gente trabalhou, né, na construção de um pacto pela restauração, pelas cabeceiras do Pantanal, e inclusive já isso em 2014, 2015, né, e isso já vinha com um estudo de análise de vulnerabilidade das bacias, da bacia do Rio Paraguai, né, e dos diversos vetores que poderiam interferir na produção de água
para o funcionamento do Pantanal. Dos vetores, como eu sempre, aí é importante reforçar, da forma, né? Porque a gente precisa de produção, a gente precisa produzir energia, a gente precisa produzir comida, mas a gente precisa também aprender a melhorar a nossa forma de produção para que não coloque em risco, inclusive, a própria produção. Porque ao perder 30% de superfície de água no Pantanal, está colocando em risco a própria produção agrícola, por exemplo. Né? Não somente, mas está também colocando. Então, por isso, a gente pensou no projeto, dentro do projeto Restaura o Pantanal, buscar essa construção de um pacto pela restauração do Pantanal. Quer dizer, do Pantanal, do lado, eu diria que a gente pode ousar do lado brasileiro. Né? Vamos começar, e já temos diálogo, né? O Instituto Gaia tem bastante diálogo com outras, com ONGs dos outros países, mas o fato é que, no momento, a gente vai, pelo menos, iniciar essa ideia do pacto pela restauração do Pantanal dentro do lado brasileiro, chamando, e já fizemos, a gente pode dizer, 4 eventos desde o final de 2021 para cá, onde chamamos os vários atores para dialogar sobre essa construção, e nesse momento, dentro da história do pacto, a gente está chamando as entidades, as instituições, para a gente iniciar a construção da metodologia do pacto. Porque, às vezes, as pessoas perguntam, mas o que é o pacto pela restauração do Pantanal? Não, nós vamos construir desde a metodologia, e essa metodologia é quem vai dizer como será o pacto. Então, é de baixo para cima, né? Desde o primeiro momento. Assim foi o pacto pela restauração, pelas cabeceiras do Pantanal. Né? E nós vamos seguir o mesmo modelo. O modelo de construir primeiro a metodologia, e aí, nessa metodologia, vamos ter que identificar algumas, provavelmente, áreas prioritárias para conservação, e, ao mesmo tempo, pensar em onde buscar recursos. Quer dizer, a gente está na década da restauração, acreditamos muito que é muito possível que, né, tivemos ontem um anúncio do governo alemão colocando recursos no Fundo Amazônia. Quem sabe a gente pode, né, e o novo governo tem falado não só do bioma amazônico, mas também de todos os outros biomas. E a gente precisa, claro, né, precisamos fazer a nossa parte de ir lá, conversar, dialogar com o novo governo, com os governos estaduais também, para a gente ter eles participando e ajudando a construir e, ao mesmo tempo, ajudando a gente a buscar recursos para ampliar pela necessidade que a gente já viu, né, de restaurar o Pantanal. Quer dizer, quando a gente fala de perder 30% de superfície de água, é porque a gente já desmatou uma boa parte do Pantanal e é preciso recuperar essa área. A gente está chegando aos momentos finais. Eu gostaria que vocês só pudessem posicionar quais as iniciativas que já foram feitas, né, durante o projeto, e quais são o cronograma, né, que vocês esperam fazer agora neste ano de 2023, né, e quando conclui-se, né, o projeto também. Nós já fizemos a produção de mudas, Sucena, já plantamos, né? Nós, ano passado, olha só, a previsão era plantar em novembro, mas não tinha chuvas, não tinha iniciado chuva, ela não tinha se... a gente fala o termo firmar, né? Ela não tinha se mantido, e aí nós ficamos plantando entre Natal, Ano Novo e início do ano, exatamente porque para iniciar esse plantio, né? Eu falo esses plantios porque foi em Itaiamã e foi nas nascentes também, nós precisamos de que a chuva já esteja contínua. Então, nós já fizemos o plantio, né, dessas espécies, tanto na Estação Ecológica de Itaiamã quanto na parte de nascentes. Nós estamos num momento agora em áreas, por exemplo, de nascentes, que nós já plantamos, se houve perda de espécies de plantas, nós temos que substituir. Então, nós passamos pela parte do plantio. Aqui na parte de área úmida, elas estão submersas nesse momento.
Então, nós vamos esperar terminar a fase de cheia para retornar e ver o que deu certo, né? Por exemplo, nós tivemos experimentos como construção de morundu, né? Que são capões aqui para que isso está relacionado a quanto de inundação fica cada plantinha que a gente colocou ali. Então, nós temos que ver, né? São experiências que nós não conhecemos em outro lugar, fizemos pesquisa assim para tentar implementar, né, todas essas metodologias, né, essas técnicas que nós achamos importante aqui para a área úmida. Então, nós estamos esperando esse momento, e nós estamos também no momento de nova mobilização, porque, como o Ângelo falou, né, quando a gente faz um projeto de restauração, geralmente ele não tem uma área suficiente para salvar o Pantanal, por exemplo. Mas é o suficiente, que eu falo muito aqui para os nossos alunos, né? A gente trabalha muito com a juventude, que parece que é clichê falar assim, olha, nós somos aquele beija-flor, porque o projeto está relacionado a incêndios também, né? Nós somos aquele beija-flor tentando apagar o fogo, né? Cada um tentando fazer sua parte. Um projeto de restauração, ele vai nesse sentido também. Eu costumo falar que a gente é vitrine. Então, a gente tira foto para tudo, mostra para todo mundo, para ver se todo mundo acha legal isso. Vamos fazer também para somar mais gente. Então, nós estamos nesse momento de novas mobilizações para terminar. Então, nós submetemos para dar continuidade ao projeto até o final desse ano. O projeto terminaria, porque o contrato do GF com o Brasil seria até maio, né, e ele foi prorrogado. Então, houve um novo edital e nós submetemos para, pelo menos, tentar ter mais um ano de projeto para terminar no final do ano com essa nova mobilização. E aí, em relação à mobilização, o Ângelo pode falar bastante, porque é uma coisa que a gente também gostaria de fazer um chamado para você, para todo mundo da área de comunicação, que se some a esse pacto pela restauração do Pantanal. Vou passar para o Ângelo aí falar do pacto. O projeto em si, né? Quer dizer, na verdade, não só o projeto, quer dizer, como a Solange já disse, o Instituto Gaia tem trabalhado muito com os parceiros. Quer dizer, a gente não pode pensar num projeto de restauração sem pensar em parcerias, sem pensar em construção coletiva. E porque sozinho a gente, se, por exemplo, alguma instituição tem, mesmo que tenha recursos para restauração, né, quanto mais ela envolve a sociedade, e aí entra, inclusive, essa questão do tamanho, da ampliação da área, né? Porque quando a gente envolve a sociedade também, mesmo que, num primeiro momento, o projeto seja para uma área pequena, isso cria uma sinergia, né? Faz com que a sociedade veja o quanto é prazeroso, inclusive, quanto é gostoso, inclusive, plantar, né? O quanto é gostoso você ver uma nascente ser recuperada, uma árvore brotar, né? E depois, né, a água brotar em função dessa recuperação. Então, nós já mobilizamos aí cerca de 70 instituições nesse processo de restaurar, não só do projeto Restaura Pantanal, mas dentro do projeto a parte também do Pacto pela Restauração do Pantanal. Cerca de 70 instituições. Ainda é pouco, né? Ainda é pouco, mas, de qualquer forma, é o início de um processo, porque ele é fundamental. E, como disse a Solange, né, essa é a ideia de ampliarmos a escala, né, ao pensar, né, num pacto pela restauração do Pantanal, é para pensar aumentar a escala da restauração, mas também, ao mesmo tempo, buscar identificar e trazer os atores para repensar a forma de lidar com o Pantanal. A gente não pode falar só de plantar, a gente tem que falar também, né, isso de uma forma muito um diálogo muito franco, aberto, tranquilo, mas da questão do fim do desmatamento também. E também da gente pensar de que forma a gente pode continuar e deve continuar produzindo, né, que tipos de incentivos
podem ter, porque, por exemplo, quando a gente fala, né, de campanhas pelo uso da água, é importante dizer, né? É claro que todos nós, cada um de nós, devemos ter e saber usar a água nas nossas casas. Mas o maior uso da água é para a agricultura, é 70%. Portanto, o pacto, inclusive, pode dialogar com isso também, de pensar em como criar incentivos e pensar em tecnologias para uso racional da água, inclusive na agricultura. Inclusive para não termos desperdício, porque temos desperdício da água, e, por exemplo, da água tratada, às vezes, pelas tubulações que levam as águas para a população. A média é de 37% nessas perdas de água. E na agricultura, a média é de 30%. Quer dizer, então, a gente precisa, nesse pacto, também pensar em trabalhar esses temas, né? Mas queremos iniciar principalmente pela ação positiva, afirmativa, da necessidade de restaurar, sem olhar para trás. Quais são, né? A gente precisa olhar para frente. A importância do Pantanal é para todo mundo, não, é para todos os setores, para todos os segmentos. Todo mundo precisa das águas do Pantanal. Portanto, restaurar significa a gente não deixar que 30% da superfície de água seja perdida. E isso, né, como eu já disse, poderá prejudicar todos os usos, e todas as formas de produção que existem no Pantanal, e também todas as formas de vida, não só a vida dos outros animais, mas também como a vida humana. Só para complementar, né, com relação às espécies, até para ser didática, né, a Solange, né, sempre tem essa forma de educação ambiental, né, para passar para a gente. Quais as principais espécies que estão sendo colocadas nesse restauro, para a gente também conhecer? Então, a Estação Ecológica de Itaiamã é bem interessante, porque nós estamos trabalhando com a vegetação arbórea. Então, nós temos o que nós chamamos de macrohábitats em áreas úmidas, que são fitofisionomias, né? Como, por exemplo, tipos de florestas que pode ter monodominância, que no Pantanal tem muito, por exemplo, tem os cambarazais, né? Que tem uma imensa ilha de árvores de cambará que dão as flores amarelas, então quando floresce no Pantanal fica aquilo muito lindo. Tem os piuvais também, que são ipês do Pantanal, né, que dão em áreas úmidas, que fica aquele lilás lindo quando floresce, porque também estão em monodominância. E na Estação Ecológica de Itaiamã nós temos os abobrais, é um imenso abobral, que é uma árvore imensa, chamada Eritrina fusca. Ela tem um nome local de abobreira, porque ela dá uma árvore imensa, uma flor grande, né? Uma inflorescência, que a gente chama, mas são várias flores alaranjadas, mas que fica muito linda, assim, ela forma aqueles imensas florestas monodominantes dessa espécie, e fica aquele alaranjado muito lindo. Só que nós perdemos muitos hectares, tanto na Estação Ecológica de Itaiamã, tanto na RPPN, que fica no entorno dessa estação ecológica, porque 100% do entorno da Estação Ecológica de Itaiamã incendiou, e 35% da estação também. Então, nós já temos informações, né, que todo o corredor no Rio Paraguai, que tinha esse imenso abobral, também foi incendiado. É como se a gente tivesse, assim, na época das flores, porque os peixes gostam muito dessas flores, como se os peixes tivessem um banquete na época das flores dos abobrais. E agora não tem mais, porque foi incendiado. Então, nós fizemos muita pesquisa sobre essa espécie, de como produzir, de como restaurar uma monodominância de uma espécie que existe muita dificuldade, por exemplo, para chegar a uma floresta de monodominância. Muito provavelmente isso foi estabelecido há muitos anos atrás, num período que não choveu muito. Nós não sabemos bem, nós temos que entender como se estabelece uma monodominância, porque agora, na sucessão ecológica, pode ser que não venha novamente essa monodominância. Então, nós tivemos que aprender muito sobre essa espécie, plantar, fazer várias experiências, e nós plantamos, então,
essa árvore chamada abobreira, Eritrina fusca, e outras árvores que estão em outro tipo de floresta, como florestas que são de muitas espécies, que nós chamamos de poliespecíficas, que tem espécies de ingá, bem específica do Pantanal, tem plantas, né, do cambará, que é a Volquísia divergens, dessa planta, né, de flor amarela, tem do sarã, né, que é outra planta também, que é aqui do Pantanal. Então, nós trabalhamos com mais ou menos 23 a 25 espécies aqui, né, arbóreas, que tem lá na Estação Ecológica de Itaiamã, mas algumas que também estão no Rio Paraguai, onde nós também fizemos um trabalho de restauração da mata ciliar. Então, para falar assim um pouco sobre as espécies, né, a gente, há muitos anos, né, nós temos trabalhado para compreender como que essas espécies de área úmida germinam, como que nós podemos fazer a produção dessas espécies, e nós pudemos, nesse último ano, né, colocar tudo isso em prática. Produzir muitas mudas, tentar ver como que elas vão sobreviver ali na área úmida. É isso. É bastante desafiador, quer dizer, é muito mais tranquilo quando a gente preserva. É muito menos difícil. Depois recuperar, restaurar, não é tão simples. É por isso que também fazer um chamado pelo pacto, pela restauração, é também para a gente não chegar numa situação de desmatamento ou de perda de superfície de água que coloque em risco a vida no Pantanal, todas as formas de vida. Quer dizer, nós temos assistido aí que a Amazônia está quase na virada, né? Está no ponto de virada em função do desmatamento. Então, nós não queremos que isso aconteça com o Pantanal. Portanto, falar de restauração, falar de pacto para restaurar, é um chamado para todas as instituições, todos os segmentos, porque isso beneficia a todos nós. Bom, gratidão e bom trabalho para vocês. A gratidão é nossa. Grata, Sucena.